Olá, concurseiro, olá, concurseira. Aqui, professor Adam Garcia, diretamente do Elite Concurso, para mais um quadro Concurseiro Pai d'Égua. E aí, para a gente contar mais uma história de superação, garra, força de vontade, aprovação, aqui do nosso amigo Ângelo. Né? Muito obrigado aí por ter cedido esse espaço aí para participar dessa entrevista. E aí, é contigo, te apresenta primeiro aí. Bom, gente, primeiro de tudo, eu me chamo Ângelo Ribeiro, tenho 40 anos, sou natural aqui de Belém e sou cria do Elite. Estou no Elite aí desde o começo, e disso eu me orgulho. Qual foram os concursos que tu já teve aprovação aí? Eu fui aprovado no último concurso, estadual, último concurso de segurança pública. Eu cheguei a fazer o concurso da Polícia Civil, o último que teve. Eu passei na prova objetiva, mas no meio do caminho ali eu fiquei por meio ponto na discursiva, mas, diga-se de passagem, não foi motivo suficiente para que eu parasse, pelo contrário. Apenas reacendeu ainda mais o ânimo de buscar o resultado, que é a aprovação, e graças a Deus chegou. Então, mais ou menos 3 anos, 2 anos? Ali eu tô desde o início, fui o primeiro monitor. Opa, legal. Da casa. Eu lembro que a primeira turma eram 12 alunos contando comigo e isso aí é algo que eu falo com muito orgulho, falo com muita satisfação. E hoje, quando a gente volta aqui para a estrutura do Elite, a gente percebe o quanto esse projeto deu certo. Então, nada aí se passam um pouco mais de 3 anos. E as dificuldades aí que tu encontraste aí para essa trajetória aí, para poder conseguir essa aprovação? Dificuldades acho que não faltaram, nesse caminho. A minha trajetória nos concursos veio através de uma demissão da iniciativa privada, nada, eram 15 anos ali. E a necessidade me fez enxergar que eu não tinha, digamos assim, meios imediatos para subsistência. Então o concurso ele foi, digamos assim, uma opção imediata. E como eu não tinha a menor noção do que fazer, de como fazer e tudo mais, eu vim buscar esse norte aqui no Elite. Métodos de estudo, questão da repetição, leitura, e quando não tinha mais o que ler, eu lia tudo de novo. E foi assim que eu digamos assim, fui criando a minha base para essa aprovação, né? Para as minhas aprovações, isso, perfeito. E em outro estado, tu já teve alguma experiência assim, de fazer concurso outro estado? Eu cheguei a prestar uma vez o concurso da Polícia Civil do estado do Ceará. Faz muito tempo isso? Acho que foi ali na metade foi o quê? 2020, se eu não me engano, 2021. Por aí, uma prova que acho que é para esquecer um pouco, que foi ali... Ainda não estava tão preparado assim, né? É isso? Ainda não estava tão preparado, mas apesar de que o resultado ali foi por uma questão. Um ponto que, e mais uma vez, como eu disse, não foram, digamos assim, as vezes que não deram certo. Pelo contrário, foram as vezes que não deram certo, mas que elas me fizeram enxergar que dava para ir um pouquinho além. E graças a Deus, elas fundamentaram a minha caminhada. Acho que isso aí é um ponto principal, um ponto fundamental quando a gente fala, por exemplo, de aprovação. Eu mesmo também já passei por isso, de estar perto, e aí você tem 2 caminhos, ou você desiste, ou você prossegue, persiste, e aí o resultado está aqui, mais uma aprovação. E qual a importância da tua família nesse processo como um todo aí? A minha família ela foi um dos grandes esteios da minha carreira nos concursos, no caso, Eu venho de uma família onde o concurso está no DNA. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E durante muitos anos só eu estava na iniciativa privada, Então eu ouvia muito aquilo. É uma vida desgarrada ali, Principalmente da minha mãe. Sai dessa empresa, vai fazer um concurso, tudo mais. Só que até então eu não tinha, digamos assim, a necessidade. Só que um belo dia ela bateu na minha porta e me obrigou a caminhar para o concurso público. E, como eu falei há pouco, diante da necessidade, foi quem me apoiou, a minha família. Minha mãe, principalmente, minha esposa, meus irmãos, no caso minha irmã e meu irmão, foram fundamentais. Eles me apoiaram e, digamos assim, eles me deram, eu não vou falar conforto, mas eu diria que eles me deram o apoio necessário naquele momento, um momento de grande dificuldade. Família é um dos grandes esteios.
Um dos grandes esteios. Isso eu posso deixar bem claro aqui. É que você falou também que estava desempregado naquele momento, eles pegaram e te ajudaram, né? Um momento de muita dificuldade. Apesar de ter um bom dinheiro guardado, mas eu lembro que o começo da caminhada ali foi o período pré-pandemia, então logo em seguida veio pandemia. Eu acho que a situação não ficou fácil para ninguém, o mercado, ele, digamos assim, ele deu uma retraída. E eu lembro que o Elite não parou na época da pandemia. Foi aí que teve aquele funcionamento do online e foi quando a gente teve uma grande oportunidade de estudar, porque ficavam só os monitores e o professor dentro da sala. Então foi um momento de grande valia também. Eu tive uma elevação nos meus conhecimentos, principalmente nessa época. Por quê? Porque era uma equipe muito restrita, eram geralmente 2 ou 3 monitores e o professor. Então ali foi fundamental. O que para muitas pessoas foi, digamos assim, prejudicial, para mim foi muito benéfico mesmo. E assim, o outro monitor que a gente tinha aqui, que era o Danilo, que hoje está na PC Pará. Uma vez perguntaram para ele quantas turmas ele havia feito, ele disse que em torno de 11, 12 para poder alcançar o objetivo dele, né? Tem mais ou menos uma noção assim? Não tem, foram muitos, né? Eu posso te dizer que foram quase todas as turmas da Elite. Todas as turmas. Aquela repetindo. Na primeira turma eu tava e acabou a turma, vamos para a próxima. E como eu falei há pouco, né? Essa questão da repetição, ela é fundamental, porque você vai lendo, vai assimilando. E quando você de fato começa a repetir aquilo que você está lendo, é sinal que está começando a fluir o conhecimento. Então é um bom sinal. O monitor que a gente tem agora, o Cassiano, um abraço também, Danilo, Cassiano. Cassiano até comentou isso, que são os primeiros contatos que ele tem com lógica. E, como vocês sabem, né, esse professor de lógica, ele falou assim mesmo, na terceira aula dele, daquele mesmo assunto, que era a parte de proposição, ele pegou e falou: agora que eu estou entendendo. Então, quer dizer, a repetição ela é muito válida, né? E em relação ao Edit, qual foi a importância do Edit dentro dessa trajetória aí de sucesso, né? Superação? Como eu falei há pouco, né? A família foi um dos esteios. Outro esteio fundamental foi o Elite Concursos. Eu lembro que um amigo meu, que também passou nesse último concurso junto comigo, conversando com ele, eu questionei, eu falei, cara, eu sinceramente não sei como é que eu vou fazer para continuar estudando. Eu lembro que estava muito no começo ali. Aí ele que me falou do Evanildo. Eu falei, olha, tem um Evanildo, me contou um pouco da história do Evanildo. Aí eu até falei assim, mentira tudo. Enfim. Mas aí eu peguei e fui atrás, aí ele me deu o contato do Evanildo. Aí desde esse primeiro contato, o professor Evanildo chegou para mim e falou assim, olha, ele lembra que ele falou assim, eu tenho um projeto e quero pessoas que, digamos assim, me ajudem a desenvolver esse projeto. E eu, na mesma hora, fiquei assim, não, eu vou caminhar junto. E o Elite, ele manteve fielmente aquilo que ele, digamos assim, deixou bem claro. O Elite, ele bancou o meu projeto. Ele bancou, ele me deu condições de estudo, ele me deu oportunidades, ele abriu muitas portas para mim, e não só como monitor, como primeiro monitor, mas depois eu até passei a trabalhar aqui no Elite. Então, eu não tenho como dissociar, não tenho como separar o Elite da minha caminhada, da minha aprovação. É por isso que eu falo, eu sou cria do Elite. Eu faço parte da trajetória do Elite Concursos, e com muito orgulho mesmo. Na figura do professor Ivanildo, na figura da Juliana, foram pessoas fundamentais. Pessoas que eu fiz questão de mandar aquela mensagem de agradecimento, de gratidão, quando eu estava indo para o curso de formação, quando eu concluí o curso de formação, porque quando eu concluí essas etapas, eu sinceramente não tive como esquecer tudo que foi feito. Pelo contrário, o Elite, ele investiu no meu projeto, ele me deu meios para conseguir caminhar, ele me deu meios para conseguir chegar. E de fato, não dá para separar Elite e a minha caminhada, não dá. E aí a gente, como professor, a gente fica muito feliz de ouvir um depoimento como esse, porque a gente acaba se envolvendo. Com certeza. Inclusive a gente tem vários monitores, a Tainá também, todos aí, né? Um abraço para todo mundo, que sem vocês o nosso trabalho não seria possível, né?
o apoio ali no material, na água, né? O quadro todo limpinho. Aqui é padrão FIFA aqui trabalhar com vocês. Então, um abraço, muito obrigado pelo apoio. Verdade. E assim, dentro dessa trajetória, ele te pegou, te ajudou, né? Tu pode falar um pouco também das turmas que tu participou? Por exemplo, nós temos turma de imersão, turma de simulado, né? Nós temos simulados de finais de semana que simulam mesmo realmente a prova. E o Ângelo também já havia comentado que os simulados, às vezes, eles são quase que iguais à prova, né? As questões que o cara já vai... São muito próximos. Né? Pode comentar um pouco aí. Eu fiz desde a turma regular até o próprio Corujão da Elite. Eu lembro ali que nas proximidades da prova da PC Pará, tinham muitas turmas que era aquela coisa ali de 10 horas da noite até meia-noite, meia-noite e 30. Então, eram turmas regulares, eram turmas de exercício, turma de imersão, turma de corujão, era o que tinha para oficina de redação, mini cursos, tudo que tinha para fazer, que o Elite lançava, eu me oferecia. E eu lembro que naquela época, os monitores, eles se envolviam demais nessa questão. Então, não havia assim, eu quero ficar nessa turma, eu quero ficar naquela e tudo mais. Pelo contrário, a gente via a participação em massa, porque todos participam, digamos assim, todos acreditam que esse é o mecanismo de sucesso. Participar de todas as turmas, de todas as etapas necessárias para busca do objetivo maior, que é a aprovação. Então, turma regular, turma de exercício, turma de imersão, turma de revisão, turma intensiva, tinha aquela imersão 3.0, em busca do pré-sal, o pré-sal está chegando. Então, cara, tudo isso aí foram etapas que eu fiz questão de fazer parte, porque eu sabia que só ia consolidar o conhecimento, cada vez mais. E como ele falou, ele passou no concurso de segurança pública, já terminou o curso de formação, está esperando ser chamado, mas aí o que foi que ele fez? Voltou aqui para estudar, né? E já almejando outro cargo do sonho. Qual seria o cargo ou os cargos dos sonhos? Olha, a meta é chegar lá na Polícia Federal. O cargo de escrivão, o cargo de agente. A meta é essa. Fazer dar certo todas as vezes que forem necessárias. Então, existe uma aprovação, vai existir uma nomeação se Deus quiser, mas existe, além de tudo isso, a vontade de alcançar um pouco mais. E para que eu possa continuar, o Elite manteve as portas abertas e eu estou aqui, digamos assim, para restabelecer esse caminho, né? Que eu preciso voltar a estudar o quanto antes, já voltei, na verdade, a estudar, já estou fazendo parte das turmas e o objetivo é, como o professor Ivanildo fala, existe uma fila, você só sai da fila depois que a sua vez chega. O fato é esse, não tem como pensar de uma outra maneira. E no meio do caminho aí para chegar nesse cargo dos sonhos, esse agora da PC Pará agora de novo, né? Pode que vão oferecer 100 vagas, e aí? Vai fazer? Com certeza. Com certeza, né? O Estado, ele oferece, digamos assim, grandes oportunidades. E essa é uma delas. O cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará é uma excelente oportunidade. Com certeza, ela está, digamos assim, nessa fila que eu estou aí, em busca de aprovação, ela com certeza vai passar. E se eu conseguir ajustar os conhecimentos, se eu conseguir ajustar, digamos assim, o conteúdo que eu já tenho, com certeza vou também buscar mais essa. Mas a meta, Polícia Federal. E aquele negócio, né? Por enquanto, pela Polícia Civil, oferecido lá pelo Estado 99 vagas, né? Porque uma já é sua, com certeza. Se Deus quiser, vamos trabalhar, né, para que isso aconteça. Não desmerecendo quem está buscando, pelo contrário. Se tem alguma coisa que eu, digamos assim, posso deixar como mensagem aqui comece a estudar, faça a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte. Ninguém. Quem tem que fazer a sua parte é você. O Elite não vai fazer a tua parte, a tua mãe não vai fazer a tua parte, teu pai, teus irmãos não vão fazer a tua parte, Deus não vai fazer a tua parte. A tua parte quem tem que fazer é você. Pessoas nessa caminhada, instituições nessa caminhada vão te ajudar. O Elite, com certeza, ele vai bancar essa tua etapa. Ele vai te dar condições. Mas quem tem que fazer uma parte importantíssima é você. E assim como eu estou me dispondo aqui novamente, a fazer dar certo mais uma vez. E aquele negócio, né? Chegar a ter paciência que uma hora a vez chega. Com certeza.
E aí eu espero que a nossa reportagem tenha inspirado você que está vendo aí do outro lado da telinha, né? Agradecer vocês por terem ficado até o final. E em nome do Elite, a gente agradece também, não é o cara assim, o Elite abriu as portas, eu acho que também o Elite é muito grato por todo o serviço que você fez e faz pelo Elite, né? Colocando o nosso nome lá em cima e como ele mesmo falou. O curso, um dos melhores, mas você tem que fazer a sua parte, né? Que aí, no final, só esperar que o sucesso venha. Então, muito obrigado aí, Ângelo. Tá? Um abraço aí, galera. E quiser aprovação, ó, vem aqui com a gente. Melhores dicas, melhores professores, melhor material didático, equipe de recepção, né? Tem os monitores, todo mundo aí, todo mundo trabalhando em prol dessa tua aprovação, desse sucesso na tua vida, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.